E aí, leoninos? Bora pra mais uma leitura de amor? Finalmente chegou, dessa vez sem atrasos, né? Vamos ver o que o universo reserva de energias pra vocês aqui. Lembrando sempre que é uma leitura geral, tá, galera? Então é aquela coisa, pode não ressoar com todos, e se não ressoar, tá bem tranquilo, tá? A gente tem inúmeros outros tarólogos incríveis aqui no YouTube. Tipo Paula Prado, tipo Amanda Eliasa. Pergunte ao Morpheus, o poder oculto, poder do oculto. Deixa eu ver qual mais. Xamanista, amo xamanista. Também podem estar os papéis invertidos na leitura, como vocês bem sabem, né? Vamos seguir aqui, vamos ver o que as cartas dizem. Eight of Cups. Virando as costas aí para uma coisa que foi importante para vocês. Virando as costas aí para alguma coisa referente a seus sentimentos, né, leonino? Há quanto tempo foi isso não se sabe, tá? Muito difícil ver tempo no tarô. Mas, como essa é uma carta de número 8, deixa eu apoiar elas aqui para vocês verem. De repente aparece. Acho que não vai dar para ver. É uma carta de número 8, eu sinto que é muito você se afastando não só de uma pessoa que foi importante para você, mas se afastando de um ciclo que era cíclico. Sabe aquela coisa que você sente que tá sempre se repetindo na sua vida? De você atrair um determinado tipo específico de pessoa, de você reagir da mesma forma perante esse tipo de pessoa e da pessoa tratar sempre você do mesmo jeito. Então você pode ter seguido aí atraindo sempre o mesmo tipo de pessoa e ter recebido sempre o mesmo tratamento dessas pessoas. E a noite traz aquela sensação de agonia, de sufoco, e aquela pergunta que não quer calar na cabeça da gente. Será que eu consigo me livrar desse ciclo repetitivo em que eu só atraio pessoas que são nocivas pra mim, que eu só atraio pessoas que não querem nada sério comigo, que me tratam mal, que me desvalorizam, que não enxergam quem eu sou de verdade? Será que algum dia eu consigo me livrar desse ciclo? O que eles me dizem aqui é que alguns leoninos tiveram que meio que abandonar tudo para abandonar essa última situação aí. Perderam amigos, alguns familiares ficaram contra você. O leonino aqui saiu sem razão. Claro, alguns, né? Não são todos. Mas alguns leoninos aqui saíram como se os errados da história fossem eles. Saíram com o apoio de poucas pessoas aqui. Ten of Cups. É meio que o final de uma situação que eu achava que teria um final feliz aqui. Eu achava que tinha encontrado a pessoa com quem eu ia ter você, 2 filhos e um cachorro aqui, meio que não rolou, né? Eu tive que virar as costas até para uma situação que eu acreditava que era estável. Acreditava que quem sabe aquela ali era a minha pessoa, quem sabe aquela pessoa ali era alguém que estava na minha vida para somar e construir alguma coisa sólida. E eu tive que virar as costas para essa pessoa, porque no final das contas se provou muito diferente do que eu imaginava. Para alguns leoninos aqui, essa relação teve filhos, tá? Então, para alguns é uma situação de mais tempo. Um romance aí que teve filhos. Para alguns foi casamento, claro. Para outros foi só um namoro, né, gente? É muita gente assistindo para pegar a energia de todos, tá? Então você adapta aí de acordo com a sua situação. Para alguns aqui foi meio que uma encruzilhada,
porque estavam em uma relação que já não era digna há muito tempo, mas ainda tinha os filhos ali. E aí o leonino ficou, será que eu mantenho essa situação aqui, em que eu tô sofrendo, mas eu tenho filhos e eu tenho que pensar nos meus filhos? Ou será que eu desmancho essa situação toda aqui, seja o que Deus quiser? É uma decisão difícil, né, gente? Porque quem tem filhos tá sempre pensando no que pode ser melhor pra eles. E muitas vezes a gente se sacrifica em função deles, né? Em função da estabilidade, da felicidade deles. Claro que isso é pra alguns, tá? Pra outros apenas houve aqui um certo afastamento de uma pessoa que você gostava bastante. Em função de manipulação, eles me dizem aqui com a carta do mago, que tá tentando sair faz bastante tempo. Em função de que era uma pessoa que não tinha nenhum receio de mentir. Fazia da mentira o seu meio de vida. Manipulava, brincava, tripudiava. Um trickster, né? Uma pessoa em que com o tempo você foi percebendo que não podia confiar. Oh, Three of Swords. Então assim, ó, gente, ó. Tamo muito no caminho. Eu acho que nesse baralho aqui nunca tinha saído o Three of Swords pra uma leitura de vocês. Então, assim, é uma situação, sim, de coração partido. Que coisa perfeita pra iniciar uma leitura de amor, né? Mas, de qualquer maneira, temos aqui o 3 de espadas cravando o coraçãozinho de vocês. É aquela coisa que a primeira carta já estava dizendo, né? Você teve que virar as costas para uma situação que você amava muito. Então, muitos leoninos aqui partiram sim ainda amando essa pessoa. Viraram as costas ainda amando essa pessoa, mas tiveram aí que fazer uma escolha entre razão e coração, tá? No fundo do baralho eu tenho The Tower, eu tenho a torre, tá? Dizendo que foi cabum, uma relação que foi buraco abaixo aqui. Uma separação que até pode ter sido meio brusca para alguns leoninos aqui. E foi tão brusca a decisão de sair dessa relação, ou a relação se desmantelou de uma maneira tão brusca, que o leonino ficou perdido a respeito de qual o próximo passo tomar na própria vida. Qual caminho tomar? É aquela sensação de ficar perdido, mas não só perdido, mas meio vazio por dentro, sem saber quem eu sou afinal. Quais são minhas vontades, afinal? Porque eu me dediquei tanto aqui nessa situação, me dediquei tanto a essa pessoa, que eu acabei dando demais de mim, e agora eu não sei o que é que me faz feliz, afinal. Eu não sei que tipo de pessoa me faria feliz, que tipo de situação me faria feliz, que tipo de relação me faria feliz. Eu tô perdido. Eu tô perdido com uma sensação de vazio. Para alguns isso pode ser agora, tá, gente? Para outros pode ser uma coisa que já tá passando aí. O que eles me dizem aqui é que muito leonino entrou em depressão, tá? Não só por ter rompido essa situação aqui, mas por causa daquela coisa que a gente estava falando lá no início, dos ciclos repetitivos. Poxa, aconteceu mais uma vez comigo. Poxa, mais uma vez eu atraí esse tipo de pessoa. Poxa, a minha vida amorosa realmente não dá certo. E aí rola uma certa depressão aqui sim, tá? Além do coração partido, teve leoninos aí que entraram em depressão. Bloquearam o próprio coração e entraram em depressão. Uma relação muito... Como é que eu posso dizer qual é a palavra que tá me faltando aqui? Turbulenta, uma relação muito turbulenta. Aquela relação em que não passa nem um dia sem que haja uma discussão, sem que haja uma briga, sem que haja um desentendimento.
Vamos ver o que mais aqui. Claro que, né, gente, isso é uma leitura geral. Se você quer uma leitura com a sua energia, é só me chamar no privado que tá aqui embaixo, tá? Pra quem não consegue achar a descrição do vídeo, olha pro título do vídeo, tá? E clica nesse título do vídeo que a descrição vai abrir. Ali, além do meu número pra gente marcar uma leitura particular, onde eu vou te passar preços, onde eu vou te passar agendamentos e etc., também tem o número de profissionais que eu indico, tá? Na hora de um tratamento mais holístico aí, são os profissionais que me tratam quando eu preciso de um tratamento daquele tipo ali. Então, ali embaixo você vai encontrar pessoas que eu indico para constelação familiar, para mesa quântica radiônica, deixa eu ver o que mais, para apometria, tá? Então, você vai encontrar ali embaixo profissionais que podem ajudar você nisso tudo, tá bom? Seguindo aqui. Four of Cups. Então, assim, é uma recusa de amor. É uma recusa de amor aqui. Alguém que não correspondeu aí ao seu sentimentalismo, alguém que não correspondeu ao profundo do seu sentimento. Eles sempre me chamam a atenção dos arcanos maiores aqui, tá? Porque eu sinto sempre a necessidade de dizer pra vocês que os arcanos maiores evocam uma energia que não pode ser mudada, tá? E como a gente tem aqui a torre como arcano maior, não poderia ser mutável essa situação de você estar nesse momento da vida com alguém que recusou o seu amor e a relação acabou, tá? Tem aprendizado pra você tirar dessa situação aí, por isso a vida te trouxe até esse ponto, tá? Muitos leoninos já estão, claro, recuperando a própria tranquilidade. Outros, como me mostra aqui no fundo do baralho, ainda estão se sentindo prisioneiros dessa situação. Aquela velha prisão mental de ficar indo e voltando com o pensamento e o sentimento lá pra trás. E fica relembrando, e fica revivendo. E assim, como o nosso cérebro não sabe a diferença entre uma lembrança e um momento real que tá acontecendo agora, o nosso corpo revive aquela emoção toda de novo quando a gente relembra de determinadas coisas dolorosas. O nosso cérebro não conhece passado, presente e futuro. Se a gente tá pensando, se a gente tá imaginando, ele sempre imagina que isso tá acontecendo, tá? Então, na medida em que você fica indo e voltando aí com a sua cabeça lá pro passado, o seu corpo padece, o seu energético padece e você sofre. Você sofre como se estivesse revivendo aquilo, tá? O que existe aqui? Eles me dizem muito claramente, pela combinação das cartas, nossa, e no fundo do baralho existe uma outra combinação que eu já vou mostrar pra vocês. Eles me mostram pela própria combinação das cartas que pra muitos a depressão veio porque você não conseguia deixar de pensar nessa situação que passou. E observa, eles me confirmam essa mesma coisa com essa carta aqui, com o mesmo tom de cor. Se você resolver aí a situação dentro do seu próprio pensamento, porque observa, as facas estão na cabeça aqui, tá? E aqui estão em volta da pessoa. A situação que partiu o seu coração não sai da sua cabeça, você fica revisitando e você acabou aí em depressão. Para alguns leoninos, tá? Para outros é só uma tristeza muito grande. Mas o que diz também nessa carta, que é o Eight of Swords, o 8 de espadas? Diz que está a seu alcance o rompimento desse padrão mental aí de repetitividade. Porque você tem ao seu alcance as ferramentas para romper essa venda e para romper aquelas cordas que estão amarrando você, tá? Então é aquela coisa, como todo processo mental, é difícil de sair dele porque ele vira um vício, ele vira o cérebro depois que ele decora os caminhos neuronais ali que ele sempre faz, ele costuma achar que aquele caminho neuronal ali é o mais fácil. Então, se eu acostumei a pensar de determinada maneira, ele vai continuar querendo pensar daquela maneira ali porque para ele é o caminho mais fácil. Então, se você acostumou a sentar em algum momento, a deitar em algum momento e começar a revisitar esse passado, o seu cérebro vai querer fazer tudo isso sempre. Então, quem tem que romper esse padrão de ficar indo e voltando aí no seu passado e sentindo as dores novamente é você.
É você que tem que romper esse padrão neuronal aí, tá? O que eles me dizem muito claramente aqui também é que você estava se contentando com pinguinhos de amor quando podia ter um oceano de amor. Porque o amor tá sempre disponível pra gente se a gente souber enxergar ele. Então você estava se conformando aqui com alguém que oferecia pinguinhos de amor, enquanto no mundo existe um mar de sentimento que você pode experimentar. Você estava recebendo uma xicrinha de amor, enquanto podia ter um oceano, tá? Vamos ver o que mais aqui. Para muitos leoninos aqui, a situação foi tão confusa e desgastante, talvez porque essa pessoa fosse tão manipuladora, que quando você saiu dessa situação, você olha para trás agora e você pensa que imaginou a maior parte delas. E até dentro da relação, essa pessoa fazia você acreditar que você tinha imaginado situações. Sabe aquela manipulação básica de dizer uma coisa pra você e depois fingir pra sempre que nunca te disse aquela coisa e aí você começa a duvidar da sua própria cabeça? Pra muitos leoninos isso aconteceu, tá? Pra outros tá acontecendo ainda. Então, assim, eu tenho duas cartas de número 8 aqui também, trazendo de novo aquela situação cíclica que eu tinha dito pra vocês no início. Talvez seja a hora de você usar o seu próprio mental e a sua força de vontade pra sair dessa situação cíclica aí, tá? Porque senão a coisa vai ficar pior em termos de tristeza e depressão aqui. Six of Wands. Então assim, ó, leonino, embora você não tenha percebido ainda, o vitorioso nessa situação toda aqui é você. Até porque enquanto você tá trabalhando todas essas questões internas aí, você tá fazendo um melhoramento de si. Nenhuma situação que causa dor vem sem trazer nenhum ensinamento. E você tá percebendo isso, você tem aprendido e a vitória já é sua, tá? Para muitos aqui que tem poucas pessoas e poucos amigos em volta, essas pessoas que estão à sua volta conseguem perceber que você já tá melhor e que você tá vencendo a situação. Querendo ou não, é uma vitória, por mais que você tenha que ter sentido a dor de virar as costas pra alguém que você amou bastante, tá? Pode ser também que essa pessoa deixou você, tá? O conceito é o mesmo aqui. O que eles me dizem também é que se você ainda não tá comemorando, tá na hora de começar a enxergar esse lado mais positivo da vida aí e começar a comemorar. Começar a ser feliz pela oportunidade de reinício na sua própria vida amorosa aí. Eles me dizem também que muito das suas dores são sim imaginárias, porque elas já não estão mais no seu presente e sim no seu passado. E que pra você voltar no seu passado, você tem que usar a sua imaginação pra voltar lá. Então, assim, cuidado com o uso errado da sua imaginação e das suas lembranças aí. Quem sabe você começa a usar a sua imaginação pra imaginar sol, ao invés de imaginar chuva. Quem sabe não é a hora de usar o seu imaginário aí pra começar a olhar lá pra frente. Pra tudo que ainda pode ser. Muitos ainda estão. Observa que eu também tô na energia de pausa aqui, assim como esse Six of Wands aqui. Tá? Ainda tô na energia de pausa, mas é aquela coisa, ao invés de eu olhar pras vitórias e pras coisas que eu consegui vencer depois dessa situação toda, eu ainda tô relembrando e sofrendo. Eu ainda tô visitando rede social de ex aqui. Pra muitos o ex já seguiu em frente faz tempo e você tá aqui, ó, sofrendo. Uma energia de ficar rebuscando tudo que você podia ter feito de uma maneira diferente. E eu sou obrigado a dizer pra você, não importa a maneira com que você fez as coisas, o resultado teria sido essa torre aqui. Porque, como eu te disse, você tinha que passar por uma torre desse tamanho
por consequências do próprio destino, porque o destino queria trazer determinada lição que você teria que aprender nesse ponto da sua vida. Então, assim, você não poderia ter feito nada de diferente. A vida, quando junta 2 mais 2, sabe que vai dar 4. A vida, quando juntou você e essa pessoa, sabia o resultado que ia dar, que foi o resultado que deu. Não adianta ficar se aprofundando no sofrimento, pensando que podia ter feito uma coisa de outra maneira, ter dito de outra maneira e etc. Não funciona assim, tá, gente? Então, assim, ó, Leonino, vamos dar uma trabalhada nessa questão aí pra quem se identificou, tá? Pra quem não se identificou, mas sentiu que tem alguma coisa dita aqui pra você, como eu disse, chama no privado pra gente fazer uma leitura particular pra você, tá bom? Eu vou tirar uma carta conselho pra você, tá, Leonino? E aí você deve encarar essa carta conselho como você encara essa leitura aqui, como entretenimento. Por que é um entretenimento? Porque é para milhares de pessoas. E sendo para milhares de pessoas, talvez, por mais que ressoe com você, não seja diretamente para você a mensagem. Você não pode mudar a sua vida ou tomar decisões drásticas na sua vida baseados em uma leitura de tarô da internet, né? Assim como o conselho, tá? É um conselho, você leva pro seu coração, analisa e toma sua decisão de acordo com o seu livre-arbítrio, tá bom? Gente, tem muita dor aqui. Até a carta de conselho é para que você saia da leitura da energia de dor, Leonino. Então, assim, tira essas lembranças da sua cabeça, principalmente na hora de dormir, tá? Observa que assim, ó, as facas que estão sobre a cabeça dessa pessoa são o mesmo tipo de faca que tá na mão dela. É ela quem está se machucando através dos próprios pensamentos. Tá na hora de você sair desse ciclo vicioso aí de ficar relembrando coisas que machucaram você e situações que fizeram mal pra você. Tá bom, Leonino? Sai dessa aqui, tá? Sai dessa energia de espadas aqui, porque é muita espada, tá, gente? Sai dessa energia de espada, porque é muita espada, inclusive no fundo do baralho. É muita espada, tá? Então, assim, sai dessa energia de dor, sai dessa energia de sofrimento aí, que muitas vezes isso é causado pelo nosso próprio pensamento. Tá bom, Leonino? Então a gente se vê no começo do próximo mês, tá bom? E até lá eu deixo um grande beijo pra você.